reflexão de hoje. Vamos começar orando, né? Pedindo a bênção de Deus sobre esse tempo nosso. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Temos plena confiança de que o Senhor abrirá a sua palavra para nós, os segredos, os tesouros da tua palavra, Senhor. Nenhum de nós é suficiente para isto. Se o Senhor não nos abrir esses tesouros da palavra, nos dar entendimento, nos dar revelação, conquistar nosso coração. Nós oramos por isso. Oramos que o Senhor ministrará a nós de acordo com a nossa necessidade, com o nosso andar. Que a tua palavra seja para nós consolo, exortação, força, vigor, verdadeiro alimento, porque é assim que nós a recebemos. Oramos, Senhor, por esse tempo de encontro, que seja um encontro contigo e com a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos estudando Teologia do Evangelho, a pessoa de Jesus e Jesus por meio dos seus nomes. É importante a gente dizer o seguinte: nome para nós hoje, nome João, José, Maria, pode significar apenas um gosto, apenas acho bonito e coloquei esse nome, né? Quando nós estamos aqui no mundo oriental, no mundo da Bíblia, os nomes significam mais do que isso, né? O nome significa algo sobre a pessoa, significa seu caráter, sua essência. É por isso que às vezes na Bíblia os nomes são dados de acordo com certos motivos, né? O próprio nome de Jesus, né? Tu chamarás o nome dele Jesus, porque ele salvará o povo, né, dos seus pecados. Então, quando nós estudamos a pessoa de Jesus por seus nomes, nós estamos entendendo que os nomes que foram dados a Jesus são nomes de conteúdo teológico. São nomes que falam sobre Jesus. Cada nome que foi usado. Então nós poderíamos e iremos estudar Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho do Homem, o Filho de Deus, esses nomes mais significativos, né, que foram mais usados. E alguns nomes que não foram muito usados, como por exemplo o nome de Emanuel, né? Será o seu nome Emanuel, mas não consta para nós que Jesus tenha sido chamado por esse nome português, né? Emanuel, né? Não foi chamado por esse nome, mas esse nome diz algo sobre ele, né? E o nome que nós vamos estudar hoje poderia ser estudado por último, né? Porque é um nome mais complexo, mais carregado, mais misterioso, mais pesado, né? Que é o nome do Logos, do Verbo, da Palavra, né? Nós poderíamos começar pelo nome humano de Jesus. Jesus, né? O nome humano, o nome que foi dado quando Maria estava grávida, né? Que nome vamos botar nesse menino, né, que vai nascer, né, com todas aquelas tradições? Era o pai que dava o nome, né? José não teve direito a dar o nome do seu filho, né? Normalmente era o pai que dava o nome, mas o anjo disse para José, né, você lhe porá o nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Mas nós estamos optando por começar por um nome da glória de Jesus, né? Um nome que é anterior à encarnação de Jesus. Eu estou optando por não começar por aquele nome que foi dado a Jesus, humano, o seu nome de salvação no ventre de Maria, mas ir mais para trás, né? Ir antes da encarnação, para pegar o nome da glória de Jesus, né? O nome divino de Jesus. Então nós vamos começar por este nome, né? O nome do Logos, do Verbo, da Palavra, né? Vocês têm aí várias versões das Escrituras. Dificilmente você vai achar uma Bíblia em que estará escrito no princípio era o Logos, né? E mais comumente vamos achar no princípio era o Verbo. O que quer dizer isso, né?
quer dizer o verbo? É gramática aqui agora, né? Aula de português, porque esse é o verbo que nós conhecemos, né? O verbo da gramática, da língua portuguesa. E as Bíblias mais comuns, mais recentes, mais novas, traduções mais modernas, vão apresentar a tradução, no princípio era a palavra, que também vai nos deixar com o mesmo problema, né? No princípio era a palavra, mas palavra para nós é isso que eu escrevo, que eu dou um nome, é substantivo, né? É a palavra, é o nome, a verbalização, a comunicação de algo, né? Aquilo que expressa uma ideia, né? Primeiro eu tenho uma ideia na minha mente, livro, e então eu pronuncio esse nome, né? Esse nome é palavra, e isso expressa alguma coisa que você vai entender. Mas nenhuma dessas palavras são completas no seu significado presente nesta seção do Evangelho de João. Apenas João usa este termo, né? Essa palavra verbo que está aqui em João, capítulo 1, versículo 1, vai aparecer apenas aqui nessa seção introdutória do Evangelho de João, na primeira epístola de João, quando ele fala o verbo da vida, né? E lá em Apocalipse 19, versículo 6, quando ele também fala o verbo de Deus. Só João, se foi este João que escreveu o Apocalipse, né? Só esta literatura de João contém esta palavra. Jesus nunca foi chamado de Logos no seu ministério. Ninguém nunca falou, ô Logos, me ajude, tem misericórdia de mim, Logos de Deus, né? Esse não é um nome de Jesus no seu ministério. Jesus foi chamado de Jesus, Cristo, Rabi, Filho de Deus, Filho de Davi, Senhor, né? Mas nunca de Logos, ou verbo, ou palavra. Este texto de João está nos ajudando a compreender quem é Jesus antes e acima da sua encarnação, da sua manifestação. Então este é o local adequado para a gente começar a compreender Jesus. Não a partir do ventre de Maria, mas a partir da sua glória, de onde ele veio. Esse é um nome também que já apresenta uma reflexão sobre Jesus. Quando eu digo que Jesus não foi conhecido por esse nome, eu estou dizendo que esta é uma percepção, uma revelação, a que a igreja chegou, né, sob a orientação do Espírito Santo, né, que a igreja chegou no seu andar com Cristo. O Evangelho de João é o último a ser escrito, né? Já foi perguntado aqui porque João é um evangelho mais complexo, mais teológico, justamente por ser o último, aquele que apresenta a reflexão mais amadurecida, mais avançada, mais desenvolvida a respeito de Jesus, né? Jesus é apresentado em João, no seu Evangelho e tal, como o Cordeiro de Deus, né? Cordeiro de Deus, o Cristo. Será esse o Cristo? De onde vem o Cristo? Né? E agora João escreve na introdução do seu Evangelho, antes de falar da encarnação, antes de falar de João Batista, não fala de Maria e José, antes de falar do batismo, de qualquer coisa. Ele vai contemplar Jesus lá no princípio, né? Lá onde Deus está. É lá que ele vai buscar Jesus. Lá na divindade, lá no Deus Todo-Poderoso. E de lá então ele começa uma apresentação única e exclusiva de Jesus, que nós vamos ler então agora para compreender. Eu vou ler numa Bíblia interlinear para vocês perceberem a contundência desta redação, desta palavra. Você me acompanha aí na sua versão. Esse texto que eu vou ler é um texto duro, né, porque é um texto não trabalhado, é uma tradução ultraliteral do texto original. Então ele diz assim: em o princípio
Logos, e o Logos estava junto a Deus, e Deus era o Logos. Este estava em um princípio junto a Deus. Todas as coisas por meio dele foram feitas, e sem ele foi feita nenhuma só coisa. O que foi feito em ele, vida era, e a vida era a luz das pessoas, e a luz em a escuridão brilha, e a escuridão a ela não venceu. Houve um homem enviado da parte de Deus, nome para ele João. Este veio para testemunho, para que testemunhasse a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Não era aquele a luz, mas para que testemunhasse a respeito de a luz. Era a luz verdadeira, a qual ilumina todo ser humano, que vinha ao mundo. Em um mundo estava, e o mundo por meio dele foi feito, e o mundo a ele não conheceu. Para as suas próprias coisas veio, e os seus próprios a ele não receberam. Todos que receberam a ele, deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em o nome dele. Os que não de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de homem, mas de Deus foram gerados. E o Logos carne se fez, e morou entre nós, e vimos a glória dele, glória como de o Filho único do Pai, pleno de graça e de verdade. João testemunha a respeito dele, e tendo clamado, dizendo: Este era de quem eu disse, o que após mim vem, superior a mim veio a ser, porque primeiro do que eu era. Porque de a plenitude dele, nós todos recebemos a graça sobre graça. Porque a lei por meio de Moisés foi dada, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo veio a ser. A Deus ninguém viu nunca, o único Deus que está em o seio do Pai, aquele o revelou. Esse é o texto que nós vamos trilhar hoje em cima dele, né? Um texto denso, complexo, profundo e carregado de revelação, que sintetiza o Evangelho, que resume toda a glória do Evangelho. Primeiro nós devemos entender o que é então Logos, porque essa é a palavra-chave desta sessão que eu li. Este Logos, que é traduzido, né? Logos, que é traduzido aí nas nossas Bíblias por verbo e por palavra, não é um termo criado por João. É um termo de uso comum, tanto na comunicação, como na oratória, como nas ciências e na filosofia. Um termo que foi desenvolvido dentro da filosofia grega para tentar dar nome à lógica do universo. Esse termo marca uma certa ruptura com o misticismo, com a mitologia grega, em que os deuses eram considerados os atores do mundo, né? Aqueles que manipulavam a natureza com seus poderes, o deus da chuva, o deus da natureza, o deus do sol, o deus da lua. Nessa altura do desenvolvimento da filosofia, por volta do ano 500 antes de Cristo, estamos aqui há quase 600 anos antes do Evangelho de João, ou pelo menos 500 anos antes do Evangelho de João, nós temos o surgimento de uma nova orientação filosófica, que tenta entender o universo de uma maneira mais racional. Eles começaram a perceber que o universo é um todo integrado, que tudo funciona de um modo ordenado, que o universo não é um caos, e que se o universo fosse manipulado, governado por vários deuses passionais,
deuses da mitologia, esses deuses não tinham condições de explicar a lógica do universo, esse princípio unificador de tudo funcionando de uma maneira integrada, coerente, coesa e ordenada, como se tudo no universo, desde os planetas até as plantas, os animais, e a nossa própria conduta, o nosso próprio pensar, obedecesse a um princípio único de lógica, de entendimento, de razão, de unificação de tudo. Esse primeiro filósofo conhecido, no estudo da filosofia grega, Heráclito de Éfeso, que viveu por volta do ano 500 a 400 antes de Cristo, deu nome a esse princípio que eles não sabiam exatamente o que era, não sabiam definir. Deram a esse princípio o nome de Logos. Logos já existia como tradução de palavra, de discurso, de razão, de entendimento, de inteligência. Então este nome então agora dá um salto para significar, para dar nome a esta ordem do universo, a esta lei que rege o universo. Eles começaram a pensar que tem que haver, nós não sabemos o que é, mas tem que haver, por trás do universo, uma força, um poder, uma inteligência, algo que dá coesão a tudo, que amarra toda essa diversidade num todo uniforme, que é isso que nós vemos. Nós vemos um sol que nasce e se põe, nós vemos as estações da lua, nós vemos o funcionamento da natureza, nós vemos o funcionamento da própria humanidade, da nossa própria alma, da nossa própria razão, porque eu posso olhar esse universo em movimento e entendê-lo. Por mais que tudo esteja em movimento, isso não caminha para uma desordem, para um caos. Esse Heráclito é dono e autor, melhor dizendo, de uma frase talvez muito conhecida aí, que nós já ouvimos falar e talvez não paramos para entender o que ela significa. Mas vocês já devem ter ouvido essa frase quando ele fala: nenhum homem pode pisar no mesmo rio duas vezes, né? Porque quando ele pisar no rio de novo, o rio já não é o mesmo, as águas já não são a mesma e ele já não é o mesmo. Isso para significar, o que ele quer dizer com isso? E Heráclito não se importava muito em ser entendido, né? Ele é considerado, Heráclito, o obscuro, né? Ele pensava, escrevia, mas ele não queria seguidores, não estava interessado em que as pessoas o compreendessem. Mas o que ele quer dizer com isso é que tudo está em movimento. A natureza funciona, tem vida, tem movimento. Para todo lugar que você olhar, há movimento, há vida, há ação. E mesmo assim, o mundo não decai numa desordem completa. Tudo funciona de um modo ordenado, de um modo coerente e belo. Daí vem a palavra cosmos, né, que os gregos deram ao universo, né, e que as mulheres depois usaram para cosmético, no mesmo sentido, de beleza, de ordem, né, de fascínio, de encanto. Essa palavra cosmos, que eles deram, né, que não é caos, desordem, vazio, loucura, irracionalidade, mas é ordem. Então eles não sabiam bem o que era. Eles não poderiam conhecer, não poderiam identificar. Mas então eles deram esse nome que já existia, né, para a palavra, para discurso, para várias finalidades. Deram esse nome então agora com L maiúsculo, né? Logos. Esse nome então nasceu aí e passou por vários filósofos, né? Passou por vários, né? Sócrates, que veio depois, Platão, e vários filósofos lidaram com essa palavra, tentando cada um deles dar uma contribuição, agregar algum sentido que deixasse transparecer, que nos permitisse entender essa mecânica do mundo, né? Veja que nós não estamos falando aqui de logos nessa altura do desenvolvimento como um ser,
Ninguém está falando do Logos aqui como uma pessoa, nem como uma mente, necessariamente, mas como uma força, um princípio, né? Uma impessoalidade, que nós, por não sabermos o que significa, demos então o nome, os filósofos falando, de Logos. Mas esse Logos era de incomunicação, né, de certa forma. Ele era algo que pairava acima, né, acima e apartado da criação, né? Nesse mundo físico real, nós poderíamos ver aqui o mundo, né? O mundo e as coisas que existem, nós poderíamos ver apenas o seu reflexo, mas ele não tinha relação, ele não veio a nós, essa coisa em si, né? Está acima e além da natureza. Né? Esse é o sentido. Por que eu estou falando isso? Né? Apenas para dizer para nós lembrarmos disso, que quando João falou o Logos, ele não está criando uma palavra. Ele está usando uma palavra de sentido comum, conhecido já, popularizado na erudição e no povo comum. Interessante aqui uma nota de observação, né? Porque provavelmente João viveu em Éfeso. Isso é interessante, né? João deve ter passado os seus últimos dias de vida em Éfeso, berço natal, né, do termo Logos. Foi lá, Heráclito de Éfeso. Né? Esse é o nome do filósofo. Né? Os filósofos não tinham sobrenome, e o seu local de origem era a sua alcunha, virava o seu nome. E João no berço natal, né? Bota aí 400, 500 anos, ou seja, é uma história do Brasil inteira de amadurecimento, de desenvolvimento e de popularização desse termo. Então João convive com esse termo, né? E agora nós vamos ver como é e por que ele se apropriaria deste termo e traria o termo então para o Evangelho. Um pouco mais aqui à frente, já vi que depois os cristãos se apropriaram desse termo para se referir a Deus. Mas você tem informação se isso, o contrário disso aconteceu, por exemplo, se os gregos foram de alguma maneira influenciados pelas crenças do povo de Israel para chegar a esse conceito de Logos ou não? For chegar a essa conclusão assim por si só, sem nenhum contato com o povo grego? São duas origens diferentes. Né? Nós vamos ver agora no passo seguinte, porque veja, João é judeu. Né? Usou um termo que para o mundo gentil tem esse significado que eu estou dando. Né? Que eu estou apresentando assim sucintamente. Né? Agora nós vamos pegar essa mesma palavra e entendê-la dentro do mundo judaico. E vamos ver como esses dois conceitos se desenvolveram a partir de origens distintas. Né? A convivência aqui entre judeus e gregos ainda é completamente improvável. Né? Nós estamos falando de um tempo anterior a Alexandre, o Grande. Né? Que foi então um grande popularizador da cultura grega. Né? Então, nesse período aqui, nós temos que pensar em origens distintas, em conceitos que vão se cruzar, né? vão se mesclar um ao outro, mas aqui nessa altura não. Né? É interessante isso aqui, porque depois Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Né? E nós costumamos pensar em várias razões porque o mundo da época representava uma plenitude. E essa é uma delas. Né? Que Jesus veio num tempo, não veio no tempo do auge da mitologia, de Homero e daqueles homens mais antigos, né? Pré-socráticos, né? Antes de Sócrates. Mas veio num momento em que o mundo gentílico também já estava se perguntando. Né? Então, Logos aqui representa uma pergunta, uma questão. O que é? Né? A gente pode entender Logos aqui na filosofia grega como uma grande pergunta.
durante esses 400 anos, vários filósofos, várias escolas diferentes da filosofia, que não nos interessa desenvolver aqui, tentaram responder a uma pergunta. Né? Vários se apropriaram desse termo, né? Tentando dizer o que ele é. Né? Se a gente estudar, e se alguém quiser desenvolver o tema, esse termo logos, né, ele foi levado e aplicado a várias áreas. Foi aplicado na física, né, na retórica, foi aplicado em várias áreas. Né? Então é um termo que foi gestado, vamos dizer assim. Né? Ele foi acalentado, desenvolvido e objeto de estudo de vários estudiosos da época. Né? Agora nós vamos pegar um outro fio, né? Porque é aquele negócio, João está escrevendo um evangelho no mundo gentílico, mas ele é judeu. E como que o judeu então entenderia o logos? Então agora nós vamos ver uma outra contribuição para este termo aqui, né? Que é o Antigo Testamento, que é a mentalidade hebraica, e depois ver como João rompeu e avançou em relação a todos. Porque a interpretação que João dá aqui do logos transcende, extrapola e praticamente rompe com tudo que se pensava do logos. Porque ele vai dar uma dimensão ao logos que é impensável, improvável para grego e para judeu. E então os cristãos vão ter uma formulação do logos completamente distinta. E aí que nós queremos chegar. Tomando essa visão aqui do logos como essa lei que governa todas as coisas e dá harmonia, eu posso fazer um paralelo com os dias atuais de nomear isso como mãe natureza, na tentativa de se fugir de uma criação de Deus. Não, isso aí tudo é criação da mãe natureza, deixa aí pessoalizado. Hoje quando a gente fala nesse sentido, é quase que um retrocesso. Né? Nós estamos lidando com um povo que está partindo de uma mitologia, de um politeísmo, né, ao ponto que os críticos da mitologia diziam que os deuses gregos eram tão perversos que os homens os abandonaram. Né? Então, assim, nesse sentido, a caminhada para o conceito logos foi uma ruptura e um avanço. Né? Porque rompeu com aquela visão mística do mundo, né? Aquele Olimpo povoado por deuses apaixonados e irracíveis, né? Que atormentavam os homens, para um princípio unificador. Né? Então, assim, das muitas forças representadas por deuses, houve um salto de entendimento para um princípio unificador. E esse é um grande salto. Né? O judeu já tinha dado esse passo muito tempo atrás, né? Séculos atrás, quando no seu meio também cananeu, sumeriano, acadiano e todos aqueles, né, povos do Oriente que também tinham lá a sua mitologia, né, já tinha entendido que havia um só Deus. Enquanto os mesopotâmios e todo aquele povo ali do Oriente Médio, toda aquela, né, os babilônicos e tal, criam no Deus Sol, no Deus isso, Deus aquilo, nos deuses que povoam o universo, o judeu já tinha dizido, não, mas você não entendeu? O Sol é só um grande luzeiro e a Lua um pequeno luzeiro, né? E há um que criou. Então esse salto já havia sido dado séculos atrás. E então agora nós temos que mergulhar nesse mundo hebraico, judaico, para entender o papel que Deus tem em relação à sua criação. E que papel tem a palavra de Deus. Porque é esta palavra, este falar de Deus, que João vai conceber aqui agora. Né? Então veja, ele está captando um mundo helênico, né, e um mundo hebraico. Mas não vai ficar nos limites de nenhum dos dois. Vai dar um salto muitíssimo à frente. Né? E esta é a glória dos cristãos. É uma revelação de Deus. Sim.
não poderia se dizer que esse rompimento dos judeus aí com os deuses, assim como ocorreu ali na época dos filósofos, Sim. começou ali em Abraão, no caso? Sim, quando sim, ele saiu sim. ali daquela terra. Com certeza, com certeza. É considerada, sem dúvida alguma, a primeira grande experiência do monoteísmo, né? Abraão viveu num lugar de muitos deuses. E a Bíblia diz em Josué 24 que a própria família de Abraão era idólatra. Essa ruptura, né? Essa ruptura, apareceu Deus a Abraão, falou Deus a Abraão, veio a palavra do Senhor a Abraão, e disse: sai do meio da tua família para uma terra que eu te mostrarei. Essa caminhada de Abraão, né? Deixando para trás o misticismo, os muitos deuses, para seguir um único Deus transcendente. Transcendente significa o quê? Acima e além da criação. Deus não está preso às forças da natureza. Deus transcende e é um. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Né? Totalmente diferente dos gregos, né? Porque sim. Abraão ele foi para o transcendente, os gregos foram para a própria razão deles, né? Totalmente. Sim, mas olha que interessante. Olha que interessante, né? Deus, como nós cremos, o único Deus, né? Trabalhando o mundo para a sua revelação. Né? A sua revelação a judeus e gregos. Né? Um mundo maduro, um mundo carregado de perguntas, às quais o Evangelho vem responder. Né? Vem responder às questões judaicas: como um homem pode ser santo? Como um homem pode comparecer diante deste Deus? Como um homem pode cumprir a lei? Né? E vem também romper abismos que havia na filosofia grega. Né? Porque o máximo que os gregos chegaram foi um Deus que está completamente ausente da criação. Né? O mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo ideal. Né? E nós vivemos aqui nessa precariedade, nessa coisa inferior da matéria. Né? E o grande objetivo, então, é desenvolver a nossa mente, a nossa alma, né? Através do Logos, através da razão, através das virtudes, para nos libertarmos disso aqui, né? E então sermos integrados a esse mundo ideal. Né? Isso é o máximo que os gregos chegaram. Né? O pleno desenvolvimento filosófico da época de Jesus, na época do século I e tal, é esse daí. Transportando para a nossa época, é a mesma coisa que está acontecendo. Né? Os povos mais avançados em tecnologia, né? Os americanos e outros, eles querem chegar a alguma razão, mas não chegam, eles param ali, logo. Na nossa época também é essa luta, só que nós já temos a revelação. Aí é que está. Nós vivemos uma época de retrocesso. Né? De retrocesso em relação à revelação. Isso está no texto. Né? Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Né? Nós vamos chegar aí. Essa plena revelação que ilumina as trevas, ilumina a obscuridade, ilumina as dúvidas. Né? Dúvida aqui, né? como desconhecimento, né? Mas não necessariamente é abraçado, é pego, né? É aceito, né? Não é. Vamos dar uma olhada, antes de entrar em João, no pensamento hebreu sobre a palavra. E aqui nós temos que ir, para sermos rápidos, né? E depois vocês também podem pesquisar e desenvolver essa compreensão. Nós temos que ir para Gênesis 1:1. Né? Esta compreensão que o judeu tem de no princípio criou Deus. No princípio, vou colocar aqui na melhor ordem do português, né? Porque a nossa língua é capciosa, né? Criou. E disse Deus.
e ouve. Né? Então, aqui tem algo a nos dizer, né? Esse texto de Gênesis 1 tem algo a nos dizer sobre a palavra de Deus. Porque em todas as escrituras, nos salmos, vários salmos e provérbios e outros textos, falam que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. O Gênesis 1:1 poderia ter usado qualquer outra manifestação de Deus para criar do nada. No princípio, Deus criou todas as coisas. Esse é o versículo 1, Gênesis 1:1. E depois desenvolve ao longo do capítulo como Deus criou. E disse Deus, e se fez. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação, e houve separação. Então Deus disse. Esta palavra de Deus está carregada de uma compreensão que transcende a mera oralidade. Nós não podemos pensar apenas um Deus invisível boiando no nada, né? E dando ordens para o nada, né? De modo que se nós pudéssemos estar lá, né, como uma pulguinha, né? Uma pulguinha pré-cósmica, né? Estivéssemos lá para testemunhar este ato da criação, nós veríamos como aquele Deus de Michelangelo, né? Aquele homem meio enrolado em lençóis, barbudo, flutuando, né? E gritando em português, né? Haja! Né? E ouve. Esse texto tem que estar carregado de uma compreensão da palavra de Deus que transcende o que nós pensamos. Uma palavra poderosa, uma palavra que tem o poder de Deus, porque foi Deus que criou. Né? Uma palavra que expressa a ação de Deus, o poder, o ser de Deus. E então todo o capítulo 1 de Gênesis vai expressar como Deus criou. Criou por meio da sua palavra. Então esse é um texto fundamental para nós entendermos como o judeu entendia a palavra de Deus. Porque veja, irmãos, esse livro não foi escrito lá quando Deus criou. Né? Esse livro, de acordo com as nossas fontes, né, com a nossa crença, foi escrito por Moisés, né, milhares de anos depois. Né? Nós estamos falando aqui de uma época imemorial da criação, que não havia nenhuma testemunha humana da criação. Né? E depois estamos falando do registro desta criação em texto, escrito certamente, né, e confiadamente por Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo, que expressa uma teologia, expressa a maneira como o judeu vê e entende a ação de Deus. Pela fé cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, o autor de Hebreus, lá no capítulo 11. Pela fé cremos. Deus mandou e tudo se fez. Então, Deus mandou e tudo se fez. Então tem mais planetas por aí, né? Os mundos, né? Não nos importa. O que nos importa é tudo o que há. Tudo o que há tem a assinatura, a ciência, o logos de Deus. Se você quiser estudar os planetas, se quiser estudar os animais, se quiser estudar as plantas, se quiser estudar qualquer coisa que há, está carregada de inteligência, de logos, de sabedoria, de engenharia, de beleza, de poesia. Né? É aí que entra, então, acho que a gente chega a entrar no sentido até no estudo da física e Sim, tudo. que eles veem a criação como algo
muito maior, assim, não sendo só a palavra mesmo, mas a palavra é uma coisa muito maior, a ação mesmo, Sim. como se diz, né? Talvez uma criação, uma explosão, sei lá, um sentido muito maior. Assim, Sim, né? sim. O texto de Gênesis 1 é maravilhoso. Porque está carregado de significado naquela linguagem simples e até poética. Rema é quase que um sinônimo de logos. Muita teologia em cima de logos e rema, e é tudo sinônimo. Claro que... forte, a ação de Deus, né? Não. Na verdade, o verbo falar em grego é legei, né? Então, assim, o logos vem do verbo falar, dizer. Né? Agora, irmãos, quando este Antigo Testamento foi traduzido para o grego, né? A palavra de Deus, a palavra de Yahvé, né? Que eu coloquei aqui, Dabar Elohim, né? Ou Dabar Yahvé, que é a palavra de Deus, essa palavra de Deus que tem o poder de Deus, né? Ela é vertida para o grego como logos, né? A palavra de Deus, né? Logon teu, logon tu teu, né? Como eu coloquei aí a tradução para a Septuaginta. Então veja como esses dois termos vão se cruzando, né? A Septuaginta é do ano 200 e tanto, 250 a.C., de modo que aí então os dois conceitos vão se encontrando, né? Numa época em que a língua grega, a erudição grega já está entrando em contato com a linguagem hebraica, né? E a linguagem hebraica também sendo vertida para o grego. Então esses dois conceitos vão sendo interligados como uma receita, né? Um pouco do conteúdo grego, um pouco do conteúdo hebraico, né? E tudo isso vai sendo cozido, né? Preparado, né? E na época de Cristo esse conceito está sendo popularizado e estudado. Um outro termo que nós temos nas Escrituras que mostra a palavra é aquele muito bem conhecido Isaías 55, que fala: a minha palavra não voltará vazia. Que mostra a palavra de Deus como saindo de Deus e se tornando quase que um agente, né? Se tornando quase que um poder, uma energia, como se ela saísse de Deus, fizesse um trabalho, né? Executasse um trabalho, um serviço e voltasse para Deus, né? Então você vai percebendo que mesmo no Antigo Testamento a palavra, o verbo, o logos de Deus já vai se tornando quase que uma personificação, como algo que Deus envia. Veio a minha palavra do Senhor, né? Os Salmos falam: envia-lhes a tua palavra e são curados. Manda-nos a tua palavra e seremos salvos. A palavra de Deus como sendo quase que uma personificação, como algo que vem de Deus com o poder de Deus. E por último, para falar desse casamento, eu coloquei aqui esse Filo de Alexandria, Filo, né? Que é, digamos assim, um nome que nós precisamos aqui para amarrar esses dois conceitos, que é um judeu filósofo, né? Então, em Filo, a gente vê o casamento, item 3 lá, a última letrinha, a gente vê o casamento do conceito grego com o conceito judaico, porque esse Filo é considerado o judeu que mais se aproximou da cultura grega, que mais se esforçou para dar um revestimento filosófico ao pensamento hebraico, né? Ou para expressar o pensamento hebraico em forma filosófica. Tudo isso que eu falei até agora é só para mostrar o mundo de João.
porque agora nós estamos no final do século I, Jesus já veio, já pregou, já morreu, já ressuscitou, já voltou aos céus, o Espírito Santo já veio, né? E a igreja está vivendo essa dinâmica da fé cristã, a dinâmica do Espírito Santo, da comunidade, da pregação nova, do Evangelion, né? Das boas novas de Jesus Cristo. E então João, o último a escrever, para não repetir aquilo que os outros evangelhos já tinham escrito, começa o seu evangelho com um princípio anterior. E então nós estamos aqui, no princípio era o Verbo, propositalmente fazendo referência ao Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou. Né? Esse texto, traduzido para o grego, na Septuaginta, é exatamente o texto de João 1:1. No princípio era o Verbo. No princípio do tempo, quando houve o tempo, princípio, Deus criou. Significa que tudo o que há teve um começo. Não vive num ciclo permanente, estável, como se não fosse matéria. Tem um começo. Isso faz sentido, isso é lógico. Mas nesse criou, quando houve princípio de todas as coisas, princípio do tempo, o Verbo era, já estava lá plenamente. E aqui não tem verbo em português, em língua nenhuma, que traduza este sendo do Verbo. No princípio de tudo, quando Deus criou, o Verbo já sendo. O Verbo de Deus sendo. O Verbo estava com Deus. E a palavra aqui não é apenas ao lado de, como um filho senta ao lado do pai, ou como um cachorrinho senta ao lado do dono para assistir novela. Porque nós podemos estar com qualquer coisa. Mas este com aqui tem o sentido de face a face, lado a lado, olhos nos olhos. O sentido da palavra grega aqui é prosteos, da onde vem a nossa palavra próximo. Então não é apenas ao lado, mas é face a face, igual, altura com altura, se nós pudéssemos dizer assim. Eu podia dizer, como título aí, no caso, que Deus, Elohim, é no plural. Sim. Deus, o conteúdo de Deus seria Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Então, os três fazendo um Deus. O Verbo era Deus, estava com Deus, porque Pai, Filho e Espírito Santo. É mais ou menos isso. Sim, mais ou menos isso. Porque a gente não consegue passar mais ou menos isso. Né? Cada um deles é plenamente Deus. E um não é o outro. Estava com Deus para dizer, não é o mesmo, mas está com. Né? Distingue as pessoas iguais. Distingue as pessoas iguais. Não está dizendo que, porque quando diz prosteos, implica em dois. Um está prós do outro. Está face a face com o outro. Não posso estar face a face comigo mesmo. Então isto pressupõe um outro. E agora esta última frase que fecha o argumento e o Verbo sendo Deus. Tudo que Deus é, o Verbo é. Ele está indo passo a passo conosco. Né? Mas o que João está querendo dizer aqui é: o Verbo é eterno, o Verbo é tudo que Deus é, e o Verbo
é Deus. Deu eternidade ao Verbo, deu coexistência ao Verbo, coexiste com Deus. Não pode haver nada em Deus que o Verbo não seja. O Verbo é a expressão plena e exata de Deus. E Ele só. Ninguém pode expressar Deus se não for Deus. Alguém para expressar Deus tem que ter tudo de Deus. Senão não expressa tudo que Deus é. E este Verbo é Deus. Ele estando no princípio com Deus. Volta ao argumento original. Estava no princípio com Deus. São as palavras de Gênesis 1:1. São as palavras de Provérbios 8. Eu, a sabedoria, estava com ele e era o seu arquiteto. E eu me alegrava com a sua criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus criou. Como foi que Deus criou? Haja e houve. Todas as coisas foram feitas, criadas por meio dele. E sem a marca dele, sem a presença dele, nada do que existe viria à existência. E o verbo aqui é outro. É um tornou-se. Né? É um se fez. Não é um é. Né? O é aqui, o era, o sendo, usado apenas para Deus. E para a criação se fez. Foi feito. A vida estava nele. A plenitude da vida estava nele. Jesus vai falar depois neste mesmo evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele fala vida aqui, não está apenas contrastando com morte, mas com finitude. Né? Ele está querendo dizer a vida da vida, a plenitude da vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. É a vida que dá sentido a tudo. É a vida que dá orientação a tudo. É a vida que ilumina a vida dos homens. É a vida que traz revelação. Esta luz, toda a verdade, toda a expressão de Deus, todo o conhecimento de Deus, resplandece agora sobre a nossa obscuridade, sobre a nossa morte, sobre a nossa solidão, sobre a nossa perdição, sobre as nossas perguntas. E nós poderíamos imaginar que estas trevas cederiam lugar para a luz, se abririam para receber a luz, que a nossa morte abriria lugar para receber a vida de Cristo. As trevas não prevalecem contra ela, mas resistem a ela. E aqui já começa a aparecer um pouco da nossa tragédia, né? Um pouco da nossa tragédia humana. Né? Nós que estamos na morte e que estamos na obscuridade, lutamos contra a vida e contra a luz. Os versículos 6, 7 e 8 são apenas um intervalo para mostrar que houve testemunho deste entre nós. E lá no versículo 9 continua: ele veio dar testemunho da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, já começou a romper com os paradigmas dos gregos e dos judeus. Porque esta luz, este Logos de Deus, veio ao mundo e ilumina todo homem. Não apenas todo judeu, não apenas todo grego, mas a vinda dele, o conteúdo dele, a revelação dele, tem o poder
de lançar luz sobre todo homem. Estava no mundo. Ainda não falou de quem se trata. Ainda não deu seu nome. Está escrevendo após a vida terrena de Jesus. Mas ele fala, estava no mundo, estava entre nós. O mundo foi feito por intermédio dele. O mundo carrega a sabedoria dele. O mundo deveria conhecer a sua origem. Mas o mundo não o conheceu. Mais uma marca da tragédia. Tudo foi feito por meio dele. Tudo carrega a sabedoria dele. Tudo carrega o logos dele. A marca dele. O mundo deveria tê-lo abraçado então. O mundo deveria ter recepcionado esse que estava no mundo, que veio a nós. Porque já é um grande salto que tenha vindo a nós. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, porque tudo é dele. Aqui nós podemos entender o judeu, particularmente, em primeiro lugar, mas tudo o que há. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não o conheceram e não o receberam. A vida entrou na morte, mas a morte não aceitou a vida. A luz entrou nas trevas, mas as trevas resistiram à luz. Versículo 12. Mas a todos quantos, desses que estão na morte, desses que estão nas trevas, todos esses que o receberam, todos esses que viram nele o Logos de Deus, a revelação de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, ele lhes dá um poder que jamais poderiam alcançar, jamais poderiam ousar romper esse abismo da matéria para Deus, da imperfeição para o perfeito, do escuro para a luz, da morte para a vida. Jamais poderiam alcançar. Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas ainda nem disse qual é o nome. Ainda não disse. Mas veio de Deus. Estava no princípio com Deus, de Deus. Ao lado de Deus. É Deus. É luz. É vida. É Criador. É o sustentador de tudo que há. Aquilo que os gregos se perguntavam. O que é que dá coesão a tudo isso? O que é que dá ordem? O que é que dá sentido a tudo isso? E aquilo que os judeus falavam: manda-nos a tua palavra. Esteve entre nós e não foi recebido. Mas a qualquer destes que o recepcionaram, que o entenderam, deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando diz aqui sangue e carne, é uma maneira judaica de dizer o homem, o ser humano. A carne e o sangue está falando da nossa natureza, da nossa terrenalidade, da nossa materialidade, da nossa limitação. Isso não foi engendrado por nós, não partiu de nós, mas é o desígnio de Deus, que veio a nós por meio de Cristo. Até aqui, irmãos, nós estamos com uma descrição sucinta e plena
do Evangelho, da criação de Deus, do desvio das trevas, da morte e da visitação de Deus aos homens. E agora então ele vai dizer como é que se deu essa visitação. Porque o versículo 14 fala: este Deus de Deus, esta mente de Deus, se fez, não é, mas se fez carne. Aqui ele rompeu com tudo o que há. Né? Aqui ele rompeu com o pensamento grego e rompeu com o pensamento judaico. Porque toda esta glória de Deus, tudo isso que Deus é nele mesmo, toda a plenitude de Deus se fez carne. E carne aqui é o termo mais baixo para expressar a humanidade. Ele poderia ter dito homem, poderia ter dito ser humano, poderia ter dito uma palavra mais leve, mas ele usou carne para expressar a nossa mais baixa precariedade. Aquilo que os gregos não poderiam de forma nenhuma conceber. Este encontro do divino, do superior, com esta rudimentos da carne. O verbo se fez carne é a expressão mais límpida, sucinta e poderosa do Evangelho. Este é o Evangelho. Uma descida inimaginável, porque o intransponível veio a nós em carne e habitou entre nós. Essa palavrinha habitou entre nós traduz um trocadilho aqui, porque João cria um verbo aqui para dizer tenda, acampamento, tabernáculo. E aí a ideia judaica caminha diretamente para o tabernáculo no deserto, em que aquela tenda rude, feita de peles de animais, rude, abrigava a Shekinah, a glória de Deus, vestida em tendas, vestida em peles de animais, em material rudimentar. Deus colocou ali a sua glória. Ali virei a ti, ali falarei contigo, ali perdoarei os pecados, ali manterei a minha presença. O que ele está querendo dizer aqui é que nestes rudimentos da carne humana, da natureza humana, Deus nos visitou com toda a sua plenitude, cheio de graça e de verdade. E nós vimos neste homem de carne a glória de Deus. É claro que quando ele fala que acampou, ele não está querendo dizer uma passagem de Deus, né? Quando nós dizemos hoje acampou, pode dar uma ideia de um Deus de passagem, né? Porque para nós hoje acampamento é uma coisa que você faz no fim de semana, né? Acampa, arma a barraca, desarma a barraca, né? Mas ele está fazendo referência àquela tenda do deserto em que Deus veio habitar entre os homens. Ainda de uma forma rudimentar, sim. Ainda de uma forma simbólica. Ainda que de uma forma pobre. Né? Mas naquela tenda do deserto, Deus manifestou o seu desejo de habitar entre os homens. Deus não procurou um templo de pedras. Nunca pediu que lhe fizessem um templo de pedras. Aceitou que lhe fizessem. Falou, já que vocês querem fazer para mim uma casinha melhor, tudo bem. Mas eu ainda vou revelar uma habitação com o meu povo,
que vai aparecer depois lá no Apocalipse, que fala: eis a tenda de Deus entre os homens, e Deus habitará para sempre com eles. Esse anseio de Deus em buscar sua criatura, em iluminar, em dar vida à sua criatura. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça porque tornou possível o nosso encontro com Ele. Abaixou-se em carne, tornou possível que nós o víssemos, tocássemos, ouvíssemos, e mesmo assim cheio de verdade, pleno de verdade, carregado de verdade, fidelidade e firmeza. E nós vimos a sua glória, uma glória que só pode vir do Pai. Esta é uma revelação que nos deixa tontos, porque é a glória que se manifestou na carne de um homem, e era o Deus Todo-Poderoso. Quem ia falar? Primeiro aqui, depois lá. No princípio, né? No princípio, esse é um texto muito, muito lindo, né? Quando ele diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra, mas havia trevas na face do abismo. Isso. Ele veio tirar essas trevas. E ele disse: haja luz e houve luz. Foi a primeira palavra de Deus na Bíblia, né? Haja luz e houve luz. E aqui fala: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha aí a presença dele na criação, né? Ele era a luz dos homens, né? Sem esta luz, a nossa vida é nada. Não tem sentido, né? Veio de onde? Vai para onde? O que significa tudo isso, né? Então, nesse sentido, vida e luz se completam. Porque nós não queremos apenas viver. Nós não queremos apenas viver. Nós não queremos apenas passar por esta vida mais do mesmo. Que sentido haverá para nós vivermos 200 anos, 300 anos, 500 anos, 1000 anos? Mais do mesmo, mais do mesmo. Nós queremos luz. Nós queremos sentido, queremos significado. Isso sim é o que nós queremos. Então Jesus Cristo vem responder aqui todo o anseio mais profundo do ser humano. Vida e vida com sentido. Vida e vida com significado. Isso Ele traz, porque nós não tínhamos. Nós não tínhamos. O que se vê na face do abismo é isso aí, densas trevas e morte e caos. Ele está falando aqui de uma recriação. Por isso João invoca Gênesis 1:1. Porque ele está falando aqui do que Cristo vai chamar de novo nascimento, que só João fala. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então ele está invocando Jesus na criação primeira de todas as coisas e agora na recriação de todas as coisas. É a vida encontrando a morte e a luz encontrando o caos. E ele regenerando tudo isso como a sabedoria de Deus, que dá sentido à nossa vida. Por isso ilumina todo homem. Por isso não pode ser rejeitado, porque fora dele não há sentido, não há luz, não há vida. Isso é muito profundo. Uma pergunta: tem na Grécia, em outros lugares, alguma expressão de Deus como trindade? Não, né? Só... Fora do cristianismo? Fora do cristianismo. Não. Como nós entendemos, é até um argumento a favor da nossa crença.
o fato de que nós jamais poderíamos conceber aquilo que em Cristo nos é dado vislumbrar obscuramente. Porque há trindades de deuses no politeísmo, mas nada, absolutamente nada que se compare à manifestação de Deus em Cristo. Mas nada nessa unidade tão... essa unidade que existe entre o Pai e o Espírito Santo, não existe. Não. E eu estava lembrando daquele salmo que fala, né? Torne-se igual a eles, todos aqueles que eu adoro. Ah, sim. E assim, a expressão de Deus no cristianismo, né, no casamento, na igreja, é a gente andar em unidade, respeitando um ao outro, sem aquela briga da agressão. A Trindade tem muito a nos E lá dizer. fora, normalmente, você não consegue ver. Sempre a pessoa querendo lutar e querendo ser maior do que o outro, né, o mais importante, né? Então, assim, a gente também deve expressar o caráter do Deus que a gente vive, né, e adora. Com certeza. Porque na oração ela está falando sobre a Trindade, sobre a unidade como um modelo para a comunidade, para a expressão da fé cristã, sem dúvida alguma. Né? Porque na oração de João 17, ele vai dizer que eles sejam um, ó Pai, como nós somos. Né? Então Deus está nos trazendo para dentro da vida. Para dentro da vida que Ele tem, da vida que Deus é. E isso é impensável. Né? Por isso que depois, lá em Coríntios, Paulo vai dizer, a vida tragou a morte. Né? A vida tragou. Né? Assim como a luz vence as trevas. Porque aqui fala, as trevas não prevaleceram. Né? Assim também a vida tragará a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Né? Foi tragada para sempre por esta vida de Deus. E a igreja, sim, a igreja é um ensaio na mente de Cristo. Em João 17, uma manifestação do desejo de Jesus, que nós vivêssemos em comunidade de amor, em que nós podemos servir uns aos outros e procurarmos os lugares mais baixos por amor. Esse é o amor que salva, é o amor que liberta da morte e da escuridão. Aqui em João, quando começa a falar sobre luz verdadeira, a luz dos homens e tal, a gente pode meio que resumir essa questão da luz como conhecimento e revelação? Porque se você parar e pensar assim, nas questões dos gregos, naquela luz que eles estavam, quando a luz veio, foi justamente para mostrar essa verdade. Né? E quando fala onde há luz, as trevas não prevalecem, onde existe a revelação e o conhecimento, né? Quando a Bíblia diz, sejais a luz do mundo, né? Através do conhecimento, da revelação e da busca da verdade. E onde a luz está, né? Quando fala que Jesus era a luz, quando a luz entra, você vê as imperfeições, você vê os defeitos, você vê as mazelas. É a luz que ilumina todo homem. Luz nesse sentido, sim. Porque se a gente pensar em Logos como sendo a carga de Deus, o peso de Deus, a glória de Deus, ele tem um conteúdo de revelação, né? O versículo 18 vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus de Deus, que está no seio do Pai, é quem o explicou para nós. Desceu a nós. E pode dizer, como diz lá em João 14, quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizem, mostra-nos o Pai. Né? Eu já disse, esse sinal é 10h30? É? Meu relógio. 10h05? Tá. Então tem 5 minutos. No caso, deixa eu só pegar o irmão primeiro, depois eu... Esse conceito é novo em relação a esse texto aqui do
Logos, né, tentando conciliar a cultura grega com a cultura judaica. Eu sempre li aqui o verbo se fez carne como o verbo lá, né, que Deus se autodenomina eu sou. E eu sou, isso existe passado e futuro, porque ele é e pronto. Certo. E aí quando Jesus aí, vem em carne, né, aí dá uma confusão, porque como é que se Deus é e está entre nós, ele vai estar sempre, ninguém vai tirar a vida dele. E aí você começa a pensar em um monte de coisa, de que o reino vai se estabelecer ali naquele momento, que vai ficar eternamente, é porque ele é, ele não vai ser ou foi, ele é e está aqui, então está resolvido. Esse é o grande choque, escândalo do Evangelho, né? Que o imortal se fez mortal, que o eterno se fez finito, que o divino, o de Deus, se fez carne. Por isso que eu disse que nós podemos sim rastrear o sentido de Logos no pensamento da época, né? E meu objetivo em mostrar isso foi apenas deixar claro que João não criou um nome novo para Deus, mas que ele partiu de conceitos existentes, de certa forma objetos de reflexão e de pergunta, mas que aí ele dá um conteúdo completamente novo ao Logos, que não tem mais a ver com o Logos filosófico ou com o Logos judaico, né? É o Logos que só o Evangelho tem, porque o Logos se fez carne, né? Deixa eu só avançar um pouquinho aqui com o texto, só para pegar alguns conceitos básicos, porque ele fala cheio da graça. A graça contida nesta manifestação do Deus que desceu. Porque João depois vê Jesus ressurreto e cai aos seus pés como morto. Ninguém jamais viu. Mas ele fala, esse nós vimos, tocamos, andamos com ele. Né? Ele vai dizer isso depois em 1 João 1, vocês leiam lá, o verbo da vida, que nós tocamos, nossas mãos apalparam. Chegamos a ver. Nós tocamos nele e falamos, acorda, mestre. Né? Quem é esse? Pedro Marcos. Nós tocamos nele, nós rasgamos o pão no meio e demos para ele. Nós servimos a ele. Nós vimos ele. Isso é pleno de graça e de verdade. E ao mesmo tempo cheio de glória. É a glória da visitação de Deus entre nós. E seguindo, daí ele fala de João de novo, deixa eu só pular isso aqui, mas ele, final do versículo 15, ele fala assim, este a quem ainda não falou de Jesus, mas este já existia antes de mim. É mais novo do que eu, mas já existia antes de mim. E depois Jesus vai dizer no capítulo 8, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Né? Olha aí o verbo. Eu sou, né? Antes que Abraão existisse. Porque todos temos recebidos da sua plenitude. Todos quem? Todos. Todos que foram iluminados, recebidos na vida, na luz. Todos temos recebido da sua plenitude. E uma plenitude que se manifesta em graça sobre graça. Porque Deus veio a nós. Porque o infinito desceu a nós. Graça sobre graça. Porque a lei, aqui está falando para os judeus, né? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade definitiva vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Nem grego, nem judeu. Ninguém jamais poderia contemplá-lo. Ninguém jamais poderia ter acesso, romper esse abismo ao divino, à razão universal, né? Ao sentido último de todas as coisas. Ninguém jamais. Mas este Deus de Deus, e essa palavra unigênito aqui significa o único Deus. O único Deus por espécie. Deus que é Deus. Que está no seio do Pai, é quem o revelou para
essa palavrinha seio aqui, como é que você entende? Essa é uma palavra interessante também, porque ela vai ocorrer mais vezes no Evangelho de João e você pode pesquisar. Mas ele fala aqui seio do Pai, que significa? Mas seio dá essa ideia para vocês? As mães já foram, ao colo ali. Ela é mama. Ela não é seio. Seio tá fácil. Não, seio aqui. Não, porque ela é mama. Não, aqui também é chamado de seio. Aqui é seio. Não, é seio aqui. Seio. Eu entendo que é amor, né? O colo, né? Mas aqui tem um sentido de intimidade, de igualdade, né? Porque a ideia de João aqui é a ideia das ceias, que depois ele vai falar na ceia de João 18, né? Um pouco antes ali, não, João 13 ali. Ele vai falar da ceia como aquele que está ao lado, que reclina a cabeça, que tem igualdade, que tem intimidade. É este que veio a nós. É o Deus de Deus. O que está ao lado de Deus, porque tem a estatura de Deus. Este que desceu a nós para nos falar sobre Deus. E você falou sobre a palavra revelação. A palavra que no original é exegese. Ou seja, o único canal que pode nos interpretar Deus. Com isso, meus irmãos, eu estou querendo mostrar para vocês a teologia por trás do nome Logos no Evangelho. Eu dei algumas pinceladas por fora e tal, para mostrar o contexto e o conteúdo desse nome. Que João não apenas se apropriou do nome, mas João o usa com um significado novo e pleno de revelação. Né? Uma revelação que tem o poder de nos elevar à condição de filho de Deus. Por isso, depois ele vai dizer na sua epístola, em 1 João 3,1, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Não é apenas um documento legal que nos nomeia, né, por força de declaração. Ele fala, e de fato somos filhos de Deus. Nos tornamos participantes, né, porque Ele veio a nós. Então esse é um gostinho, né, para você continuar mergulhando nessas águas profundas, né, nessas águas profundas do Evangelho de João, e ver depois o que ele vai dizer, porque lá no final, né, Tomé, nosso santo padroeiro, né, dos que creem sem ver, né, vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Né? Então a revelação está completa. Né? Começa com esta apresentação dele e termina com a confissão de um judeu monoteísta ajoelhado aos pés dele, dizendo, meu Senhor e meu Deus. Que bom que tinha um incrédulo lá no meio, né? Um pensamento racional como o nosso, né? Se não ver, né? Se não vir, se não tocar, de modo nenhum crerei. Né? E Jesus chega para ele e fala, toca aqui, rapaz, né? Veja que sou eu. Né? Tem aí algum pão para comer? Não me reconhece, rapaz? E Tomé, judeu, monoteísta, prostra-se diante dele e fala, meu Senhor e meu Deus. Né? Aí o objetivo de João está completo. É para isso que ele escreveu o Evangelho, para que nós tenhamos revelação de quem ele é. Amém. Era muito conteúdo para tão pouco tempo, eu tive que correr um pouco e abortar algumas perguntas, né? Mas estou à disposição no meu e-mail. Como que é o nome da palavra que significa próximo? Prósteos.
prós, da onde vem a nossa palavra próximo, mas que carrega esse conteúdo de mesma altura, né? Face a face com Deus. Quem pode estar face a face com Deus, a não ser Deus? E esse é um mistério, irmãos. Eu sou obrigado a terminar lendo um outro versículo, só para a gente fechar aqui com chave de ouro, porque 2 Coríntios capítulo 4, século segundo, para que não lhes a luz do Evangelho da glória de Deus, de Cristo, desculpe, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E depois ele fala no versículo 6, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus no rosto de Cristo. É revelação, obra do Espírito, 1 Coríntios 4, início ali. Ver Deus na face do homem, Jesus, é obra da graça. É obra da graça. Então peguem essa luz, peguem esse conhecimento e continuem buscando mais, porque tem mais. E isso é obra de Deus. Tudo isso está no nome, nesse nome nosso. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós só podemos nos prostrar estonteados diante da grandeza da Tua palavra. Nós não temos capacidade de abarcar isso, porque nós somos escuros, somos finitos, somos divididos, somos frágeis para conter tudo isso. Pedimos graça e misericórdia, graça do Senhor, para revelar Tua glória, Tua luz, Tua sabedoria, Tua vida na nossa fragilidade, na nossa pequenez, por meio do Seu Espírito Santo. Que o Senhor ilumine os nossos corações escurecidos, que o Senhor aviva, Senhor, a nossa vida fraca, perecível, e o Senhor faça resplandecer sobre nós o tesouro que está oculto em Cristo. Dá-nos uma visão renovada de Cristo. Abre os nossos olhos para Cristo. Abre os nossos corações para Cristo. Dá-nos entendimento do que está contido naquele que veio trazer revelação. Nós te pedimos por causa dele mesmo, em nome dele.